Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Abraham Maslow, que é esse senhor que vocês estão vendo aí na tela, nessa foto, né? Ele foi um psicólogo americano, eu vou falar sobre ele aqui e sobre a teoria dele e como que a teoria dele pode ajudar os investidores aí a fazer investimentos melhores, né? Buscando empresas aí perenes em setores sólidos e resilientes. E se você gosta aí de vídeos sobre investimentos, se interessa por esse assunto, né, investe na bolsa de valores, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder os meus próximos vídeos, beleza? Então fica comigo até o final aí, eu vou dar exemplos aí de várias empresas também. Claro que nada no vídeo aqui é recomendação de compra ou de venda, né? Eu apenas compartilho meus estudos sobre investimentos com vocês e também aprendo muito com vocês, então já deixem comentários aí se vocês conheciam essa teoria ou não. E, enfim, né, deixem comentários aí sobre esse assunto, porque eu aprendo muito com vocês nos comentários, leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. Abraham Maslow foi um psicólogo americano muito famoso, né? E ele formulou uma proposta aí que se chama como hierarquia das necessidades, que também é muito conhecida como pirâmide de Maslow. Então, estudando aí o comportamento humano, né, o Abraham Maslow, ele formulou essa pirâmide aqui, que é nada mais é do que essa proposta aí, né, da hierarquia das necessidades. E a gente vê aqui que essa pirâmide ela tem vários graus aí. Então, na base da pirâmide aí a gente vê a fisiologia, essa aqui é a necessidade básica do ser humano. Então, respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase e excreção. Então, a gente vê aqui que a fisiologia é a necessidade básica do ser humano, né? Claro que eu vou mostrar aqui como que essa pirâmide pode nos ajudar nos investimentos, vou citar exemplos de empresas aqui, então fiquem comigo até o final do vídeo para entender essa relação. Aqui a gente vê logo acima a questão da segurança, né? Segurança do corpo, de recursos da família, da propriedade, da saúde, né? Acima, amor e relacionamento, né? A necessidade do ser humano de pertencimento, né? De afiliação, então a gente vê aqui necessidade, né, de ter amigos, de ter uma família, né, de ter uma intimidade sexual. Aqui mais acima a gente vê a parte da estima, né, então a autoestima, né, do ser humano. O ser humano precisa disso, ele precisa se sentir confiante, precisa sentir que ele conquista, né, os objetivos, ele precisa sentir que é respeitado pelos outros e também sentir que ele respeita os outros, né? E a gente vê também lá no topo da pirâmide a questão da realização pessoal, quando que aquela pessoa realmente se sente realizada na vida, né? Então a questão da moralidade, criatividade, solução de problemas, aceitação dos fatos, ausência de preconceito. Então a gente vê aqui a proposta aí do Maslow, né? Que ele formulou então essa pirâmide aí, pirâmide de Maslow. E, claro, ele não fez nenhuma relação com investimentos, né? Na verdade, ele estudando o comportamento humano, ele formulou essa proposta. Mas, enfim, os investimentos mexem muito aí com o comportamento humano, né? Na verdade, a gente sabe que é muito importante ter um bom psicológico para gerir melhor os investimentos, porque senão na primeira queda aí a pessoa vende tudo, aceita o prejuízo, né? Ou então ela fica eufórica demais com uma alta. Então tudo isso a gente tem que ter cuidado. A gente sabe que muitos profissionais aí da área de psicologia, né, e também da área de economia aí, da economia, né, buscam entender esses comportamentos, né? E a gente vê aqui então a parte de fisiologia. Agora eu começo a fazer essa relação da pirâmide de Maslow com os investimentos. Então a gente vê assim, essas empresas que estão, que empresas, né, que podem estar ligadas aí a essa base da pirâmide de Maslow, né, a parte da fisiologia. E a gente vê aqui a parte de comida, por exemplo, todo mundo precisa comer. Isso é uma necessidade humana básica. E várias empresas aí negociam na bolsa de valores tendo como escopo justamente produzir comida. Então a gente vê aqui a M. Dias Branco, por exemplo, que fabrica massas e biscoitos, que são alimentos aí, né, que duram bastante, né, e que estão sim na cesta básica, né? Então M. Dias Branco aí é uma empresa interessante por isso. Então ela atende aí uma necessidade básica do ser humano, que é a necessidade de comida. Aqui a Camil, né, a Camil, por exemplo, que produz arroz aí, né, vende arroz, então também, né, um alimento também básico. A Marfrig, né, que é frigorífico, né, claro que frigorífico é um setor perene com empresas que não são perenes, muitas já quebraram,
Mas, enfim, como eu falei, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor sobre as empresas, se elas são boas ou ruins. Na verdade, eu apenas estou mostrando aqui empresas que atendem essas necessidades dos seres humanos, né? A gente vê aqui a SLC, a parte do agro, né, é muito importante, é comida, né? Então a gente vê a SLC aí produz grãos, né? Então também muito necessário aí. A Brasil Agro, né? Brasil Agro tem um foco nas propriedades, né? Em desenvolver propriedades rurais, mas ela também produz, né, grãos. Então a gente vê a Brasil Agro produzindo soja, milho, feijão. Então todos esses alimentos aí que acabam então atendendo à necessidade básica do ser humano, que é de comida, né? E a gente vê aqui nessa parte de fisiologia também a necessidade do ser humano de água e excreção. Então isso tem tudo a ver com beber uma água limpa e também com a necessidade de ter saneamento básico. E infelizmente no Brasil a gente sabe que a área de saneamento básico ela foi deixada de lado por muito tempo. Muitas pessoas, milhões de pessoas ainda vivem sem saneamento básico, né? Então por isso que existe um marco legal de saneamento. E aqui a gente pode falar de empresas como Sanepar, Copasa, Sabesp. E também vou falar de uma empresa que às vezes as pessoas esquecem, mas vou falar da Unipar. A Unipar é como se fosse aí uma indústria das indústrias, né? Então a gente vê aí a Unipar, por exemplo, ela produz cloro, né? E esse cloro é necessário para o saneamento. Então o saneamento demanda muito isso, né? Então a gente vê aí que a Unipar, mesmo não sendo uma empresa de saneamento, é uma empresa muito ligada a um setor aí de necessidade básica do ser humano, né? E aqui, passando para o outro nível aí da pirâmide de Maslow, a gente vê aqui a parte da segurança. Então aqui já tem mais empresas. Então eu poderia dizer aqui a parte de seguros, né? As pessoas precisam aí fazer seguro de vida, seguro de carro. E aí a gente vê aí BB Seguridade, Caixa Seguridade, Aporto também. Então as pessoas precisam disso, né? É uma necessidade, essa necessidade de segurança, né? Segurança do seu patrimônio, dos seus recursos, né? Dos seus bens. A gente vê a parte dos bancos também, que na minha opinião, estão totalmente ligados, né, à segurança do patrimônio, né? Então, a gente sabe que o que é mais seguro, né? Deixar o dinheiro embaixo do colchão ou deixar depositado no banco? Com certeza deixar depositado no banco, né? Então, por essa razão aí, os bancos aí, eu botei aqui os bancões, porque querendo ou não, a gente tem que pensar não só com a nossa cabeça, mas com a cabeça das outras pessoas também. Então, assim, nesse sentido, os bancões aí, eles oferecem mais segurança ainda. Muitas pessoas têm resistência aí, por exemplo, de deixar o dinheiro numa fintech ou algo assim. Então, realmente, os bancões aí, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, são os que sempre se destacam. Eu coloquei as construtoras aqui nessa parte aqui, pode ser até que alguém não concorde, mas coloquei as construtoras porque as pessoas também elas precisam ter uma casa, né, para se sentir seguras, né? A casa, na verdade, é o porto seguro das pessoas, né? Então, as construtoras elas atendem essa demanda, né? Elas constroem prédios, constroem casas, né? E aí as pessoas então precisam ter onde morar, né? Então a gente botei aí a Exetec, que é uma empresa que eu gosto bastante, MRV, e também a parte de saúde aqui, eu botei a Fleury, né? A parte de exames diagnósticos, Redditor, coloquei a Raia Drogasil e a Panvel também coloquei nesse setor. Claro que a Raia Drogasil e a Panvel são do setor aí de varejo farmacêutico, né? Mas por que eu coloquei aqui na parte de saúde? Porque é um setor aí que não é cíclico, né? Porque as pessoas precisam comprar remédio constantemente. Então é um setor aí de margens baixas, mas que não é cíclico, né? Então, por essa razão, ele acaba sendo um setor mais resiliente. Então, a gente viu aqui já vários setores aí de empresas, né, que negociam ações na bolsa, que estão ligadas aí à parte de fisiologia e parte de segurança, né? Ou seja, empresas que atendem a as necessidades mais básicas dos seres humanos, né? Aqui acima a gente vê na parte de afiliação aí e de pertencimento, né? A parte de amor e relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. Mais acima a gente vê a parte de estima, autoestima, confiança, conquista. Então aqui eu coloquei, por exemplo, a parte de carros. Claro que carro é uma necessidade, né, para muitas pessoas, mas a gente vê que carro é uma necessidade menor, ou seja, dá para viver sem um carro, dá para andar de Uber ou de ônibus ou de trem, mas não dá para viver sem água. Então, obviamente, o carro é uma necessidade menos urgente, né, para as pessoas. E querendo ou não, dependendo aí do carro que a pessoa vai comprar também, tem muito isso, né, do status da pessoa querer ser reconhecida pelos outros, né? Então tem muito isso, né? Então por isso que eu coloquei aqui os carros na parte da estima. A parte das joias também, né? Uma pessoa aí
que gosta de comprar joias ou gosta de presentear alguém com joias, né? Então isso tem muito a ver também com essa parte da estima, do respeito aos outros e do respeito pelos outros, né? Roupas e sapatos de marca. Então aqui eu coloquei a Vivara, por exemplo, que é uma empresa que eu gosto bastante, já fiz vários vídeos da Vivara aqui no canal, né? Sempre falo dos resultados da Vivara. É uma empresa que eu acho bem interessante, mas claro, ela atua num setor que não atende a uma necessidade básica do ser humano, né? Ele atende uma necessidade humana, obviamente, mas não uma necessidade básica. A Arezzo, por exemplo, a Arezzo também é uma empresa bem interessante, na minha opinião, mas a Arezzo, na verdade, ela não atende uma necessidade básica do ser humano, né? Então o que eu penso é que as empresas que atendem às necessidades mais básicas do ser humano devem ser aquelas com maior percentual em carteira, né? E, claro, as empresas aquelas que não atuam nas necessidades básicas do ser humano aí com um percentual menor, né? Então, e aí no topo aqui, né? No topo a gente vê a realização pessoal, né? Aquela parte da pessoa se sentir realizada, né? Então aqui, conclusão sobre a pirâmide de Maslow, né? É que ela realmente pode nos ajudar a investir melhor. As empresas posicionadas mais na base das necessidades humanas, elas têm uma tendência a mostrar mais resiliência, mais perenidade, né? Porque elas atuam em numa necessidade de todos os seres humanos. E quanto mais posicionada no topo das necessidades humanas, acaba sendo maior o risco. A empresa ela não tem foco em atender uma necessidade de todo mundo. Não é todo mundo que quer um carro. Tem pessoas que vivem muito tranquilamente sem ter carro. Mesmo tendo dinheiro para comprar um carro, elas não querem um carro. Tem pessoas que nunca compraram, nunca vão comprar joia na vida. Tem pessoas que não estão nem aí para um sapato de marca, por exemplo. Então a gente tem que ver que, obviamente, esse risco acaba sendo um pouco maior. A empresa ela tem uma tendência a não ser tão perene, né? E aqui uma lição aí do Peter Lynch, né, que sempre fala para o investidor investir naquilo que ele conhece. Então temos que investir no que conhecemos. Esse é o melhor caminho, é esse que o Peter Lynch prega, né? Então, às vezes, a gente não tem por que ficar inventando aí, tentando descobrir a próxima tacada da bolsa, né? E ficar comprando uma empresa que diz que é totalmente disruptiva, por exemplo. Não, não necessariamente. A gente precisa parar e pensar nas nossas necessidades básicas, né? E verificar quais empresas que atendem essas necessidades. Então a gente pode ver aí, por exemplo, energia elétrica. Tem como viver sem energia elétrica? Não tem. Tem como viver sem água? Não tem. Tem como viver sem comida? Não tem. Então a gente pode, então, conhecendo essas empresas, muitas vezes como consumidores dessas empresas, né, como clientes dessas empresas, a gente acaba conhecendo melhor aquele produto e aí a gente para e pensa se ela atende nossa necessidade básica ou não. Então, se ela atende uma necessidade básica, muito provavelmente ela é uma empresa aí que vai se mostrar perene, sólida, e aí, claro, você vai ter que estudar a empresa, né, para entender lá dentro da empresa se ela tem algum problema ou não, se ela realmente é uma empresa sólida ou não, porque às vezes pode acontecer, como eu falei, de um setor ser perene e as empresas não serem perenes. Então, só para concluir aqui, por exemplo, né, a aviação. A aviação é um setor perene porque a gente não imagina um mundo sem avião. Mas as empresas do setor elas não são perenes porque o setor é bem complicado. Então é um setor perene com empresas que não são perenes. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem comentários aí, eu gostei bastante de fazer esse vídeo, espero que vocês tenham gostado também. Um forte abraço a todos e até a próxima.